Quando uma mãe chega para mim e diz, Natália, eu tô desconfiada que meu filho pode ser autista, mas ao mesmo tempo parece ter muita coisa de TDAH, eu fico perdida. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que essa dúvida é muito mais comum do que você imagina, porque quando o autismo e o TDAH aparecem juntos, eles parecem muito juntos em muitos casos. A criança fica meio termo, ela é duplamente incompreendida. E é por isso que você sente que o comportamento deles, às vezes, não se encaixa em nenhuma caixinha completa. Então, vamos conversar sobre isso com calma, porque entender como funciona a criança que tem autismo e TDAH ao mesmo tempo não é sobre listar sintomas, é sobre como entender o impacto no dia a dia dela, na vida real, na rotina, nas emoções, nos desafios e também nas conquistas. A primeira coisa que eu sempre explico é que o autismo e o TDAH mexem com áreas parecidas no cérebro, mas de formas completamente diferentes. É como se as duas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo lá dentro. A criança tem dificuldade em entender o social, organizar as informações, lidar com as mudanças, as interpretações, as nuances do outro. Ela tem dificuldade em lidar com estímulos, manter o foco, esperar e se controlar impulsos. E quando essas duas coisas se encontram, o mundo fica muito barulhento, fica demais, imprevisível demais para ela. E é por isso que muitas mães dizem: ele parece viver no volume máximo. É porque realmente é tudo demais. É demais os estímulos, é demais as emoções, é demais as frustrações, a energia, o cansaço. E ao mesmo tempo que é tudo demais, são coisas de menos. Menos imprevisibilidade, menos organização, de menos o tempo interno para pensar antes de agir, menos capacidade de entender o que o outro está sentindo, de menos a tolerância à frustração. E essa mistura faz com que a criança seja vista muitas vezes como inteligente, mas desatenta, carinhosa, mas explosiva, interessada, mas ansiosa, comunicativa, mas rígida, e é confundido por todo mundo, a escola, a família, os amigos e principalmente por ela mesma. Um autista com TDAH geralmente é uma criança que quer muito fazer certo, mas ele não consegue controlar o corpo ou organizar a mente no ritmo que o ambiente exige. Ela entende parte das regras sociais, mas perde a outra parte porque o pensamento dela já foi para outro lugar. Ela tenta ficar sentada, mas o corpo pulsa. Ela tenta brincar junto, mas se desorganiza com o barulho, com a mudança, com a velocidade da brincadeira. Ela tenta se comunicar, mas a impulsividade dela atropela a intenção. Então ela tenta esperar, mas a ansiedade toma frente. E aí você vê uma criança que ao mesmo tempo que é extremamente sensível, intensa, amorosa, profunda e ao mesmo tempo reativa, inquieta, dispersa. Isso não é falta de limite, não é preguiça, não é malcriação, não é falta de educação. É o cérebro dela tentando funcionar do jeito que ela consegue. E quando você começa a entender isso, tudo muda, porque você para de olhar para o comportamento como se fosse um problema e começa a olhar como uma resposta a um ambiente e que tudo está rápido demais, uma resposta à frustração, o que ela não sabe digerir, uma resposta à carga sensorial que está muito alta, uma resposta ao cansaço que tenta ajustar o tempo todo. E existe um ponto muito importante quando a gente fala de autismo mais TDAH, o cansaço social extremo. Autistas já se cansam naturalmente do social, porque o social exige interpretação constante. Agora imagina isso somado ao TDAH, que faz a atenção cair, o foco dispersar,
e o corpo pedir por movimento. Essa criança tenta acompanhar, tenta entender, tenta conectar e tudo isso drena a energia de um jeito surreal. Por isso, muitas vezes, a explosão vem depois da escola, ou vem no carro, no banho, na hora de dormir. Não é porque ela escolheu esse horário, é porque ela segurou onde ela conseguiu. E quando você junta autismo com TDAH, uma coisa também aparece muito, que é a dificuldade de autorregulação. A criança sente as emoções no volume máximo e não tem tempo interno para organizar essas emoções antes de reagir. Ela estoura muito rápido, frustra muito rápido, mas também acalma rápido, ama rápido e tudo na intensidade muito alta. E eu sei que pode ser exaustivo para você, porque você sente que está sempre apagando incêndio, sempre antecipando crise, sempre reorganizando a casa, a rotina, o ambiente e para tentar facilitar. E é exatamente por isso que entender essa combinação é tão importante, porque quando você entende, você para de lutar contra a criança e começa a lutar ao lado dela. E agora vem uma coisa que eu quero que você guarde. Não é o seu papel resolver tudo sozinha. Uma criança com autismo e TDAH precisa de estratégia, estrutura, previsibilidade, adaptação, orientação e você não precisa saber tudo. Não precisa fazer tudo sem ajuda. É por isso que existe terapia, avaliação, escola, adaptação, intervenção específicas. E é por isso que existe informação para você se sentir firme e não perdida. Então, se você está vendo isso no seu filho, sinais dos dois, não entra em pânico, respira, observa que você está fazendo já é válido. O importante é o primeiro passo para oferecer para ele uma vida mais leve. E eu te garanto, quando a gente entende como o cérebro dessa criança funciona, a gente começa a enxergar que não é só sobre corrigir, é sobre apoiar, é sobre não forçar, é sobre ajustar, não é sobre exigir mais, é sobre oferecer condições e no fim tudo fica mais claro, não necessariamente mais fácil, porém mais claro. E clareza muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, continua aqui comigo. Eu estou sempre trazendo orientações práticas, explicações profundas e caminhos possíveis para mães que estão exatamente nesse processo de descoberta. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu ainda vou te mostrar como identificar essas combinações no dia a dia, como apoiar, como comunicar a escola e como tornar a vida, a rotina mais leve para vocês dois. Você não precisa passar por tudo isso sozinha. Eu estou aqui para caminhar com você. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.